Lá em Brasília, o STF está trabalhando de novo na questão do Marco Civil da internet. Márcio Rocha acompanha. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está na expectativa pela continuação do julgamento do Marco Civil da internet com o voto do ministro André Mendonça. A gente lembra que esse julgamento foi suspenso em dezembro do ano passado, após o ministro pedir mais tempo para analisar o caso, pedir vista para analisar melhor o processo. Então, a expectativa é que com esse voto de André Mendonça, ele defenda a ampla liberdade de expressão e abre uma divergência em relação ao voto do ministro Dias Toffoli, que é o ministro relator desse caso. Além de André Mendonça, outros 7 ministros ainda precisam votar nesse julgamento. A ação que está sendo analisada pelo plenário do Supremo pode responsabilizar as plataformas digitais por conteúdos ilícitos publicados pelos usuários, como é o caso de discursos de ódio, desinformação, incitação à violência e crimes contra crianças e adolescentes. A discussão principal é se, mesmo sem provocação judicial, as plataformas podem ser civilmente responsabilizadas pela manutenção ou manutenção na remoção de conteúdos manifestamente ilegais. Nessa mesma sessão, os ministros vão debater também sobre a responsabilidade de provedores por conteúdos gerados por terceiros e da possibilidade da remoção extrajudicial de materiais que violem direitos de personalidade. Atualmente, a atuação dessas redes aqui no Brasil é regida pelo Marco Civil da Internet, que foi aprovado pelo Congresso em 2014 e que permite a responsabilização judicial das empresas em caso de descumprimento da ordem judicial para remoção de conteúdo. A gente lembra, até o momento, 3 ministros já votaram. O ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux defenderam a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, afirmando que, em casos evidentes de ilicitude, as plataformas devem ser responsabilizadas objetivamente, sem a necessidade de ordens judiciais. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo, apresentou um voto intermediário, que propõe aí que a exigência judicial seja mantida para determinados crimes, como é o caso de calúnias e difamações. A gente segue acompanhando, qualquer novidade chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Obrigado. O ministro Gilmar Mendes, em uma entrevista, diz que o julgamento que está acontecendo neste exato momento lá no STF dá uma nova chance ao país de regular as redes. Aspas, para o ministro, não se pode esperar que só o Supremo dê a resposta. Zaidan. É claro, essa é uma função do legislador, né, Ronald? O Congresso Nacional é que deve definir essas regras, normas, porque é uma atividade econômica, é uma atividade de alcance social, então é claro que é natural que ela tenha regulamentos e normas. Com relação ao artigo em questão, por isso até é importante a participação no Congresso, né? Porque, como disse o Barroso, há situações em que sim, qualquer ação deve ser precedida de uma decisão judicial. Porque alguém apela para que determinado conteúdo seja removido ou para que alguém seja responsabilizado por aquilo que escreveu, por aquilo que disse em rede social, na internet, enfim. Isso é como o rádio, o jornal, a televisão. Isso passa pelo judiciário. A posição do Barroso é coerente com aquilo que você tem nas diversas formas de comunicação. Mas é preciso definir não censura prévia. E mais, qualquer debate político, por exemplo, não deve ser alcançado por qualquer remoção de conteúdo com base em determinada posição política, a não ser aquilo que é vedado pela Constituição, como apologia ao nazismo, né? Se alguém faz apologia do nazismo, isso é ilegal, isso é inconstitucional. Há um impedimento constitucional. É crime no Brasil fazer apologia ao nazismo. Mas, de resto, opiniões políticas devem ser debatidas livremente. Agora, outra coisa é o crime. Crime e crimes bárbaros. Quando você sabe que as redes sociais são instrumentos para manipulação de crianças, para crimes contra as crianças,
para a indução ao crime, fazer com que crianças e adolescentes pratiquem crimes contra animais, que adolescentes pratiquem crimes contra crianças. Isso é muito grave, isso não pode correr livremente. Não basta que a polícia se infiltre, tente descobrir. Você tem de ter mecanismos de controle. Você tem de ter filtros. Isso não pode correr livremente, como tem acontecido. Pessoas sendo induzidas ao suicídio. Aí está o que é bárbaro na internet, o que é grave, o que é sujo, o que é criminoso. E isso tem de ser combatido ferozmente, com toda a força da lei, com todas as normas necessárias para que isso ocorra. Isso não pode ser tratado com lassidão, não pode ser tratado com negligência, com, encontramos ali um grupo, encontramos ali outro grupo. Isso, na medida do possível, é preciso impedir que isso ocorra, impedir que haja esse tipo de comunicação dentro de uma rede social, e que é uma atividade econômica e social e, portanto, está sujeita a regras econômicas e sociais. Agora, censura não, como disse o Gilmar. A censura também é proibida pela Constituição, né? A Constituição também impede a censura prévia. Ela também é inaceitável. Agora, crime tem de ser combatido com todas as forças, com todos os instrumentos, e, claro, as ofensas, as mentiras, as injúrias, as difamações não podem ser tratadas como coisas que ocorrem inevitavelmente, que é um ambiente livre. Não, elas devem ser tratadas como em qualquer outro tipo de comunicação. Quem injuria, difama, quem pratica calúnia, tem de responder por isso perante o judiciário, seja utilizando o Twitter, seja utilizando um jornal impresso, não importa. Ele tem de responder por isso, porque ele está cometendo um crime. Agora, a censura, é claro que ela tem de ser enfrentada, né? Porque senão daqui a pouco começam a dizer o que pode ser falado, o que pode ser dito. O que não pode ser objeto de apologia é o nazismo, por determinação constitucional. Todas as outras discussões políticas, elas devem ocorrer. E se houver ofensa, difamação, mentira, isso tem de ser tratado no judiciário. A questão aí é quem age primeiro. É o juiz ou é a rede social? Por isso que é preciso definir. Nesses casos, como disse o Barroso, deve sim ocorrer a intervenção do judiciário. O judiciário deve determinar. Agora, nos outros casos de crimes abjetos que têm ocorrido e se espalham, né? Vão sendo repetidos, emulados, isso tem de ser combatido por todo mundo, inclusive pelas plataformas. Elas devem ser responsabilizadas, sim, pelos crimes cometidos por intermédio dos canais que elas disponibilizam. 3h19.